Olá, meus amores, tudo bem? Olha só, hoje eu vou fazer um vídeo sobre o meu silicone que vocês tanto pediram, porque muitas pessoas têm vontade de ter silicone, que vão fazer alguma cirurgia e ainda não sabem nada para que rumo vai. Então eu vou tentar tirar algumas dúvidas que vocês me mandaram lá no Instagram, tá? E também vou relatar aqui o meu pós-operatório, como que foi a cirurgia, se eu tive medo ou não. E antes de começar o vídeo, gente, já se inscrevam aqui no meu canal quem ainda não é inscrito e deixe o seu like também, tá? Vamos lá? Por que eu decidi colocar silicone, gente? É o seguinte, quando eu era mais nova eu tinha muito peito. Foi passando o tempo, eu fui entrando na academia, daqui a pouco eu estava começando a fazer dieta, então meu peito começou a murchar. Daqui a pouco eu engordava, ele aumentava. Então ficou naquele efeito sanfona. E eu comecei a odiar o meu peito. Por quê? Porque ele diminuiu demais depois de um tempo. E ele ficou, gente, muito murchinho. Aqui é uma foto para vocês verem como que era antes. Então foi aí nessa transição, gente, que eu não estava mais gostando do meu peito como ele estava, que eu decidi colocar silicone. Eu não sabia para onde ia um silicone, quanto que eu tinha que colocar, não tinha noção nenhuma de quanto que era 200 ml, 300, 400, não tinha noção. Eu só sabia que eu também não queria peito muito grande e nem queria aquele peito, como se diz, mais artificial, que é a bolona mesmo. Na época eu não queria porque eu tinha muito medo mesmo de ficar muito artificial e eu não gostar e me arrepender. Então eu decidi colocar um peito mais natural, que não fosse tão grande, mas também não queria tão pequeno. Muitas pessoas que colocam o silicone reclamam depois que poderia ter colocado mais e não colocou. Aí eu falei com o médico, eu não queria um peito tão exagerado, mas também não queria um peito pequeno, que depois passasse o tempo e ele murchasse demais. E aí, nessa consulta, o médico tirou todas as minhas dúvidas, gente, todas mesmo. Eu saí de lá, tipo assim, sem ter dúvida nenhuma. Então, gente, antes de vocês fazerem a cirurgia, é muito importante vocês tirarem todas as dúvidas, vocês terem confiança no médico que vão fazer, porque qualquer cirurgia, gente, eu acho muito perigoso. Como eu estava muito ansiosa para minha cirurgia e eu estava muito insatisfeita com aquele peito que eu estava, eu não tive medo, gente, em momento nenhum eu tive medo. A não ser na hora da cirurgia, porque na hora da cirurgia, antes de você entrar para fazer a cirurgia, você fica numa sala de espera. E aí ele vai lá, desenha como que vai ficar direitinho e tal. Aí nesse momento, que é a hora de espera, que você começa a pensar. Eu mesmo comecei a pensar um pouco de besteira, porque minha mãe estava vindo da minha cidade. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu vou morrer? Na hora você ainda até chega a pensar, se fosse para fazer agora outra cirurgia você fazia. De tão simples que foi. E o meu pós-operatório, gente, foi muito tranquilo. No primeiro dia você sai toda anestesiada, então você não sente dor. Só que no segundo dia começa a pesar mais. Aí você começa aquela sensação assim que, nossa, tô com muito peso, sabe? Você começa, aí você anda meio que assim, envergada, porque aí você tem medo de levantar e parece que vai partir aqui embaixo. Então o segundo e o terceiro dia foram os dias piores, assim, de dor, que eu não conseguia, gente, para levantar da cama era uma dor insuportável. Sabe aquela sensação assim de muito peso e que parece que vai abrir aqui e você não consegue levantar direito? Era essa sensação. E eu fiquei uns 3, 4 dias assim de cama mesmo que eu não conseguia fazer nada. Depois começou a ficar menos, gente. Aí eu conseguia já levantar, eu já comecei a ir até em supermercado com minha mãe que estava aqui. Então foi muito tranquilo pra mim, porque eu tinha alguém pra me ajudar. Tem gente que fala assim, ai, que não precisa de ninguém pra depois, no pós-operatório. Precisa sim, gente. Não tem lógica. Por quê? Eu coloquei o meu silicone em cima do músculo e não foi o corte T. Então minha cirurgia foi super tranquila. Na hora da cirurgia foi muito rápido. Foi questão assim de 1 hora, 1 hora e meia, terminou já a cirurgia. E aí eu acordei algumas vezes, eu acho que umas 2 vezes na hora da cirurgia, só que rapidinho eles vão lá e aplicam mais
injeção para você dormir, e aí eu dormia de volta. E é muito tranquilo, gente, a cirurgia, depois que eu saí eu falei, se soubesse que era assim, eu não teria ficado tão aflita. E mesmo assim, se não tivesse minha mãe aqui ou uma pessoa para me ajudar, não tinha dado. Porque eu não conseguia fazer comida, eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia lavar meu cabelo. Fica muito complicado para você sozinho. O tamanho da minha prótese foi 325 ml nos dois peitos, porque o meu não tinha muita diferença de um pro outro. Dá até para vocês verem, não tem diferença. E tem gente que tem muito peito em um e outros não tem quase nada, é por isso que tem que colocar prótese de tamanho diferente. No meu caso, não precisou. E aí na hora eu ainda estava pensando em colocar 400 ml, só que o que eu coloquei é o super alto, que a projeção dele, ele é mais largo, porque o meu peito era muito separado mesmo. Gente, em momento nenhum eu me arrependi depois de ter colocado esse tanto de peito, porque eu acho que se tivesse colocado mais, eu poderia não gostar, porque ia ficar um pouco exagerado. Na verdade, foi o doutor que me sugeriu colocar 325 ml e ele ia tentar colocar 400 ml, só que não deu, porque como meu peito era mais separado, quando ele foi colocar, ele até testou lá na hora, só que na hora ele falou que o peito meu ficou tipo embaixo das axilas, então ia ficar muito estranho, entendeu? Porque como meu peito era separado, o peito ficou mais ou menos assim, ó, muito de lado. E aí ele pegou e na hora colocou esses 325 ml e eu acho assim que o tamanho ficou muito bom. Eu não me arrependi em momento nenhum do meu silicone, gente, eu sou super satisfeita com ele. Então eu acho assim que vocês devem colocar tudo na mesa, assim, na hora que vocês forem fazer a consulta. Por quê? Porque vocês devem colocar o jeito que vocês querem para o doutor explicar e vocês chegarem a um bom consenso, né? De como que vai ficar e ficar realmente do jeito que você queria. Porque às vezes você não abre a boca, não fala nada lá e aí ele vai e coloca de um jeito que na verdade não era o jeito que você queria. Então eu aconselho isso, vocês sempre tirarem todas as dúvidas na hora da consulta, antes de fazer e falar o jeito que você quer, o jeito que você imagina, o jeito que você espera, entendeu? Gente, eu vou ler aqui algumas perguntas que me mandaram que eu ainda não respondi aqui no vídeo. Uma pessoa me perguntou se o silicone atrapalha na amamentação. Não atrapalha, tá, gente? Não atrapalha nada. Plano de saúde cobre consultas ou não? O plano de saúde vai cobrir exames, gente. Agora, consulta com médico, eu tenho quase certeza que não. Agora, eu não tenho plano de saúde, tudo meu foi particular. Isso é muito ruim, gente, porque igual mesmo muitos exames lá na hora, antes de você fazer a cirurgia, os planos cobrem quase todos os exames, então eu perdi muito com isso. Quanto pagou, qual médico, quantas ml? Então as ml foram 325, o médico foi o Dr. Gabriel Neto, vou deixar aqui o Instagram para vocês seguirem ele. E quanto que eu paguei, gente, isso é muito relativo, porque cada peito igual o meu ficou R$7.000, mas varia, tá? Cada caso é um caso, então vocês têm que fazer a consulta e tirar todas essas dúvidas antes. Aqui tá perguntando se eu demorei para acostumar. Não, um mês eu já achava assim, que eu já tinha nascido com esse peito, meu sonho. Cicatrizou bem? Muito bem, gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês uma foto de hoje e a foto também com 15 dias de cirurgia. Cicatrizou hoje, não dá nem pra ver. Aqui tá perguntando também quando que eu voltei a treinar, sobre os aparelhos, qual que eu poderia fazer e se eu tive redução de carga. Gente, quando você para de treinar, assim, que igual mesmo eu fiquei uns 2 meses sem treinar, 2 a 3 meses. E aí você não vai voltar para a academia e vai pegar aquele tanto de peso que você pegava. Você tem que começar aos poucos e depois você vai aumentando. Mas uma curiosidade, gente, a gente acha que a gente vai colocar silicone e depois a gente vai ficar super empolgada para ir para a academia. Só que não é, pelo menos comigo. Eu fiquei super desanimada, eu era viciada em academia, todo dia eu ia. Depois que eu coloquei o silicone, foi me dando um desânimo, sabe? Eu acho que é porque você já tá satisfeito com alguma coisa, então você pensa assim, já tem peito, não precisa de corpo, mas não podem pensar assim. E aí agora que eu tô voltando mesmo a treinar, só que eu ainda não recuperei o meu corpo de antes. Teve uma pessoa que me perguntou assim, se ficou como eu esperava
tipo as empolgadas. Porque às vezes a gente fala, ah, quero silicone, depois vocês se acostumam, gente, ó. Uma coisa, vou falar pra vocês. Tudo na vida é questão assim de costume. Você, antes de ter o peito, você fala assim, nossa, sabe, vocês deslumbram. Depois de 1 mês, 2 meses, você acostuma, gente. Antes, com 15 dias eu já saí de casa, aí eu já coloquei um decotão. Todas as minhas fotos eram decote, 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 decote. Só que depois vocês acostumam. E aí fica uma coisa assim, normal. Eu mesmo quase não uso mais decote. Uso, se eu tiver a blusa e quiser usar a blusa que tem decote, eu vou usar. Mas assim, eu não fico mais procurando uma blusa assim, ai, decote, mostrar os peitos. Não. Tudo passa, gente. Então, com 1 mês mais ou menos, vocês vão acostumar. Com uns 3 meses ainda, vocês ainda ficam fingindo costume. Que tem, mas ainda não tem. Que fica querendo só, pá, mostrar o peitão. Mas depois vocês acostumam, gente. Aí hoje mesmo eu nem ligo mais assim pra mostrar peito, ter decote e tal. A cirurgia, pra quem tem vontade, se for um caso assim que não se sente bem com o peito que tem e quer colocar, a gente coloca. Que isso é um investimento em tanto na sua autoestima. Eu acho que melhora demais a autoestima da mulher. E faz muito bem pra quem realmente quer, tá, gente? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Espero também ter retirado todas as dúvidas de vocês. Eu vou deixar aqui nas descrições o meu Instagram, vou deixar também o Instagram do Dr. Gabriel Neto, pra quem quiser, tá? Ele é um ótimo profissional, você não vai sair de lá insatisfeito em momento nenhum, nem na consulta, nem na cirurgia, nem em momento nenhum. Porque ele sabe explicar, ele sabe tirar todas as dúvidas e ele é uma pessoa que passa muita confiança. Por isso que eu indico ele. E se você ainda tem alguma dúvida, gente, sobre o silicone, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder todas as perguntas, tá? Um beijo!